Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. O nome dele é Jesus Cristo, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte e o Pai da eternidade. Antes de falar desta palavra, quero orar para que o Senhor Jesus, através da sua palavra, venha abençoar a sua vida e que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, porque Ele é Deus, toda autoridade foi dado a Ele, Ele disse mesmo, todo poder é-me dado nos céus e na terra. A palavra de Deus diz que o céu é o trono dele, e a terra o escabelo dos seus pés. Amado Deus, eterno Pai, neste momento em que me chego diante da Tua presença, através de Tua palavra, que ela é poderosa. A Tua palavra é ela que dá vida. A Tua palavra é ela que transforma a vida do homem. A Tua palavra, ela faz o paralítico andar, ela dá visão para o cego. Ela faz o mudo falar. Ela muda o pensamento do homem. Ela muda o caminho do homem. Senhor, neste momento eu peço através da Tua palavra que o Senhor abençoe esta pessoa que esteja assistindo este vídeo e que através desta palavra ela venha compartilhar também com outras pessoas, passar para outras pessoas para mostrar que o Teu poder é grande e o Senhor faz. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero ler para você está no livro de Atos, que fala sobre um acontecimento lindo, maravilhoso, que aconteceu na vida de Enéas. Este homem que era um homem paralítico, diz assim a palavra de Deus, no capítulo 9 de Atos, capítulo 9, versículo 32, 33 e versículo 34. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, homem que tinha cheio de defeito, cheio de falhas. Pedro foi um homem que negou Jesus, dizendo, quando chegou certas pessoas, dizendo, tu estava com ele. Mas ele disse, eu nunca estive com ele. 3 vezes ele negou Jesus. Mas eu quero dizer que este Pedro foi um homem que foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segundo Atos capítulo 2, ele estava no dia do Pentecoste. E o poder do Espírito Santo tomou posse da vida deste homem, como da vida de muitos outros que estavam ali tendo aquela comunhão com Deus. Estava ali segundo a palavra de Jesus. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então Pedro, como diz assim a palavra, que aconteceu que, passando Pedro por toda parte, quer dizer, com toda a parte ali de Lida, né? Aconteceu por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E também ele, em vários lugares que ele teve ali pregando o evangelho, ele também foi em Lida, ali onde havia muitos santos, muitos homens e mulheres de Deus, aqueles que tinham aquela intimidade, sabe o que é aquela intimidade, aquele amor que eles amavam o Senhor Jesus. Então aqueles santos ali, aqueles que realmente eram separados, homens que serviam a Deus, homens assim como Daniel. Daniel era um homem de Deus. Ele se separava e tinha um maior zelo com a sua vida, por causa que havia nele o que? Um temor a Deus. Assim Pedro esteve ali, né? Veio também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele esteve
e achou ali, ele teve um encontro ali com um certo homem. Esteve ali um encontro com um certo homem, e este homem, segundo a palavra de Deus, era Enéas. Este homem, o que queria? Era um homem paralítico, e ele estava numa cama, ele não podia andar. Medicina, médico, nada resolveu o problema desse homem para fazer este homem andar. E diz a palavra então que Pedro teve um encontro, viu esse homem ali. Viu este homem, e ele, como ele estava numa cama já há 8 anos, ele havia 8 anos que ele estava numa cama, ele ficou paralítico. Agora me pergunta por quê? Não sei o motivo. A palavra de Deus não mostra, mas mostra que ele estava sobre uma cama, 8 anos, paralítico, e não podia mais andar. Mas eu quero dizer para você que este problema, esta enfermidade, que o homem não pode fazer o médico, o remédio, seja o que for, não conseguia fazer este homem andar. Mas como Pedro era um homem de Deus, era um santo, ungido pelo Senhor Jesus, conforme Atos capítulo 2, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. E ali diz a palavra aqui que 8 anos Enéas, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo, ele falou bem claro, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama, e logo ele se levantou. Esse Jesus, como disse Pedro, vocês não vão pensar que é no nosso nome, não vai pensar que é nas nossas forças, não vai pensar que é segundo o nosso querer, que este homem andou, que este paralítico andou. Quando Pedro e João estavam lá na porta do templo, também havia um paralítico lá, diz a palavra de Deus. E Jesus, como tinha ungido este Pedro, ele chegou na porta do templo e ele disse para aquele homem paralítico, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E diz a palavra que Pedro e João ajudaram aquele homem. Cada um pegou no seu braço, levantou os seus pés, se levantou, se esforçou, e a palavra de Deus diz que um milagre aconteceu na vida daquele homem através de Pedro e João. Mas tudo dependia ali para fazer aquele milagre, o poder do Senhor Jesus, a qual o Senhor Jesus deu para os seus discípulos. O Senhor Jesus deu para os seus discípulos, eis que vos dou o poder. Então, se o Senhor Jesus disse, ele deu poder para aqueles homens que ali estavam, como Pedro e João e muitos outros. E diz a palavra aqui que este homem, Enéas, quando Pedro disse para Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo, ele é a saúde, ele é a vida. Jesus Cristo, ele disse, se creres em mim, verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a glória de Deus. Se creres no Senhor Jesus, que ele é o único, não existe outro que pode fazer milagres, a qual não tem outro que pode fazer, somente ele é o único, ele é o Todo-Poderoso. Jesus disse que esses sinais seguirão aos que creem, e Pedro cria. Quando Jesus falou para eles, esses sinais vai seguir os que creem. Não aqueles duvidosos, não aqueles que não creem, não aqueles que duvidam da palavra de Deus, duvidam do poder de Deus. Como o poder de Deus vai agir? Então é para aquele que crê. Crer é colocar confiança que o Senhor Jesus vai fazer. Eu não faço nada, mas quem faz é o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse certa vez, eu e o meu Pai somos um. As obras que eu faço não sou eu, mas o meu Pai que está no céu. Até ele mesmo se humilhou. Dizendo, não é eu não faço nada, é o meu Pai. Meu Pai trabalha até agora.
Glória seja dado o nome do Senhor. Então esse Jesus usou a vida deste homem, Pedro, um homem falho, um homem que falhou, um homem que errou, um homem que tinha os seus defeitos, mas o Senhor Jesus, Ele quer saber, sabe o quê? Ele não olha para teu defeito, Ele não olha para a tua falha, Ele olha para você que se humilha, como diz a palavra de Deus lá no livro de Crônicas, né? Essa casa é para que o meu povo se humilhe. É para que aquele que coloca o seu rosto, sabe se humilhar, é colocar o seu rosto no chão, é se humilhar de coração e crer que Jesus é o único Deus da sua vida, é aquele que um dia, glória a Deus, que se entregou, Jesus, ele se propôs entregar a sua vida por mim e por ti. Ele é poderoso, ele faz. Creia nele. Se Jesus fez no tempo de Pedro, curou Enéas, quando Pedro disse para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Você crê nisso? Creia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a sua vida. Deus te abençoe neste momento, Deus te abençoe na manhã, na tarde, na noite, na madrugada. Fica com Deus, em nome de Jesus.